Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que está ouvindo esse áudio. Que você continue tendo essa vontade, essa sede de conhecer mais a palavra do Senhor, de conhecer ao Senhor, né? De se aproximar mais dele, de saber, né? O que o Senhor gosta, o que ele não gosta, o que ele fez, o que ele não quer que façamos, o que ele não faz também, né? Então, ler a palavra do Senhor é uma forma não somente da gente ter conhecimento didático, mas da gente conhecer mais ao nosso Pai, conhecer mais o seu caráter e a gente ser transformados por Ele, não é verdade? É sim. E a gente vai dar continuidade à nossa leitura do livro de Lucas. Hoje é o capítulo 18. Então, você que ainda não fez o seu devocional, que está acompanhando esse projeto, pega a sua Bíblia. E se por acaso você tiver alguma dúvida, algum comentário a acrescentar, algum testemunho, fica à vontade para compartilhar conosco. Então, Lucas 18, versículo 1 diz assim: Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vê o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ele disse que nessa parábola existia um juiz que não tinha temor a Deus, e de tanto a viúva insistir, ele concedeu, né, fez a justiça em prol dela. E aí ele comparou, né, se um juiz que é iníquo, né, que não tem temor a Deus, fez esta bondade, imagine Deus, né, que é a própria bondade, o próprio amor, né, não fará por nós. Então, ele disse, né, se porventura quando chegar vai achar fé na terra, né, será que quando eu chegar vou encontrar pessoas que têm fé, que oram, que pedem as coisas ao seu Pai? Então, continuando, né, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Como eu já disse, né, publicano era aquela pessoa que era muito odiada pelos judeus porque estava a serviço de Roma, que era um império que tinha dominado Israel. Então eles tinham que, por conta de terem sido dominados, eles tinham que ficar pagando impostos, né, estarem ali debaixo do controle de Roma. E não tinha total liberdade, né, como uma nação independente. E o fariseu era um judeu que era como se fosse um doutor da lei, né? Estava ali sempre estudando a palavra do Senhor, a Torá na época. Então ele era uma pessoa muito religiosa. Então a parábola vai contar a história entre essas duas pessoas. Então, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele ainda falou do outro, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Né? Então o Senhor está chamando aqui a nossa atenção para que a gente deixe de parar de olhar para a vida dos outros, basicamente isso, de olhar para nós, né? Existe uma frase que diz que quando nós apontamos um dedo para alguém, nós estamos automaticamente apontando 3 para nós, né? Então você vai fazer o teste agora, né? Você vai apontar o dedo e vai ver na sua mão que tem 3 realmente apontando para você. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade de olhar os efeitos não dos outros, mas em nós, e não para se sentir culpados ou mal, mas para a gente
se recorrer ao Pai, né, se arrepender, né, buscar ajuda em Deus, até mesmo conselheiros, né? Infelizmente, a igreja está muito despreparada para aconselhar pessoas com empatia, com acolhimento, né? Geralmente os conselhos são para as pessoas se sentirem mais piores ainda, né? Infelizmente, que a gente venha orar para que a igreja do Senhor seja curada, né? Para poder curar outras pessoas. Existem muitas pessoas, líderes, né, que têm a alma ferida e não sabe acolher, né? Não sabe dar um conselho sem fazer com que a pessoa se sinta pior. E se acham os justiceiros de Deus, mas na verdade são pessoas que espalham contenda. São essas mesmas pessoas que quando ouvem alguma opinião, né, oposta ao que eles pregam, dizem que a outra pessoa está causando contenda. Mas por outro lado, né, quando é para eles acolherem os outros, eles fazem fazer com que a pessoa se sinta excluída, se sinta mal. Então, que a gente venha orar por isso, né? Para que nós tenhamos mais humildade diante do Senhor. E quando a gente vê o defeito do outro, a gente tem mais misericórdia. Não é aceitar não. Porque aceitar é você saber que está acontecendo algo e aceitar que está acontecendo. Diga assim, não é pra gente concordar, né, com o mal, mas saber que isso acontece e saber aconselhar, né? Então, continuando aqui, versículo 15: E traziam-lhe também meninos para que eles os tocassem. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si os meninos, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, eu já falei aqui também, né? Mas como a gente está lendo os evangelhos, então vai sempre se repetir algum fato, eu vou ter que repetir também. Porque às vezes a pessoa pode ter começado agora a acompanhar os áudios, né? Então, uma criança, ela, nos exemplos, e até agora, até onde eu sei agora, né? Na inocência, né? Porque não vê maldade nas coisas. E também na fé, né? Que eu já comentei isso em outro áudio. Que a criança, ela tem muita fé. Porque a fé é você crer, acreditar que vai acontecer, sem se importar muito com o processo, né? Quando a criança diz assim, eu quero ser isso quando eu crescer. Então ela simplesmente crê que vai ser e tem esperança de que vai ser, por mais que seja momentâneo, né? Porque é uma criança. Mas o Senhor fala a respeito da fé da criança, né? Ela não fica questionando, será que eu vou ser isso se eu fizer isso? Ela não fica colocando barreiras, não fica colocando dificuldades, né? Ela simplesmente crê, né? E se alegra, né? E brinca, né? Então é nesse sentido. Versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Que é ironia. Eu acredito que talvez é que o Senhor fez uma ironia, né? Aí, versículo 20. Sabes os mandamentos? Foi tipo assim, pra pessoa ver se a pessoa se tocava que ele tava falando com Deus. Eu entendo assim, desta forma. Se você entende diferente, você pode deixar o seu comentário. Versículo 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, também isso aqui eu já falei, né, em outros áudios, que essa parte do camelo pelo fundo de uma agulha, existem duas teorias para o significado dessa agulha.
né? Porque naquela época existia uma porta para entrar no templo, que era uma porta bem pequenininha. Quando as pessoas chegavam atrasadas, então elas não entravam pela porta principal, elas entravam por essa portinha. E aí dizem que essa agulha que está aqui nesse versículo, na verdade, faz referência a essa porta. Mas também existe outra teoria, né? Que outras pessoas acreditam que essa agulha, na verdade, é um negócio lá, um negócio que os pescadores usam que enfiam a corda das redes, né? E aí é mais difícil passar um camelo por essas coisas, né? Do que entrar um rico no reino dos céus. Versículo 26. E os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não há de receber muito mais nesse tempo e no século vindouro a vida eterna. Então o Senhor, aqui, ele não está dizendo que nós não devemos ter riquezas, né? Existe aí uma corrente religiosa, se não me engano é católico, não sei se tem evangélico também, de pessoas que acreditam que não pode ter riqueza e até condenam, né, pessoas que têm riqueza, diz que a pessoa tem que vender tudo e ser pobre, né? Mas não é bem assim. Na verdade, nosso Deus é um Deus rico, é um Deus abundante, né? Então ele muito se alegra quando a gente tem uma vida confortável, né? Quando a gente tem bens, quando a gente tem ambições para conquistar, né? Mas ele não quer que a gente coloque essas coisas à frente dele e nem confie a nossa vida só porque tem dinheiro, né? Porque dinheiro é uma coisa que você tem, mas você sabe que esse mundo, né, o inimigo ele tem governado esse mundo, né? Então um dia, né, a pessoa tem lá um bocado de dinheiro lá em ações, né, de uma empresa, a empresa quebra, a pessoa fica, né, fale. Então nós não devemos depositar a nossa confiança no dinheiro, né? E geralmente quem tem muito dinheiro, muita riqueza, né, ele se apega muito a essas coisas assim. Fica muito, porque ali foi muito suor derramado, muitas negociações, muitas coisas para ter aquilo ali, né? Então, querendo ou não, a pessoa fica ali ligada emocionalmente àquela fortuna, né? E uma pessoa que segue a Jesus, ela tem que ser uma pessoa dependente emocional, né? Dependente emocional não, independente emocional. Uma pessoa independente emocional, né? É uma pessoa que não é dependente emocional de algo, de dinheiro, de pessoas, seja lá o que for, né? A pessoa fica independente. Se acabar, se for embora, se acontecer alguma coisa, a pessoa fica ali com Jesus, confiante, né? Na esperança de que Deus sempre vai proporcionar dias melhores. Então é esse tipo de coisa que o Senhor não quer, né? O Senhor não quer que a gente seja dependente emocional de nada que não seja apenas dele, dependentes apenas dele. Então, continuando aqui, versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, pois esta palavra lhes era encoberta, não entendiam o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu vejo. E Jesus lhe disse: Recupera a visão, a tua fé te salvou.
e logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, a gente leu, né, no começo, o Senhor disse, né, que um juiz que era ruim, iníquo, a pessoa fica pedindo, pedindo, insistindo, e ele consegue conceder, né, algo favorável àquela pessoa. E aqui também, mais uma vez, né, uma pessoa que começou a insistir, insistir, e o Senhor concedeu. Então aqui é o Senhor está nos ensinando, nos incentivando a gente permanecer em oração, né? Às vezes a pessoa tem uma causa difícil, às vezes, né, difícil de se solucionar, e o Senhor está dizendo assim, para a gente não desanimar. Por mais que as pessoas digam que não vai acontecer, ou até ficam dizendo, não, isso aí não vai acontecer, para com isso, né? A gente tem que permanecer na fé, né? A gente tem que continuar orando, né? Que o Senhor, Ele é capaz, né, de fazer qualquer coisa inimagináveis, né, ao homem. Então, a única coisa que impede de que Deus faça algo é que não seja da vontade dele, né? Porque o Senhor também sabe de todas as coisas. Às vezes a gente pede por uma coisa, a gente acha que é o melhor, mas o Senhor sabe que o melhor é de outra forma, de outro jeito, né? Então que a gente continue clamando, orando, né? Porque a oração não é bem para receber algo, mas é para preparar o nosso coração para a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor é que a gente receba isso, bem. Se não é para a gente receber isso, Ele também vai preparar o nosso coração para a sua resposta. Amém? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que a gente continue aqui lendo a palavra do Senhor. Tem sido muito edificante para mim, né? Deus tem tido muita misericórdia na minha vida e espero que você também descanse nele, sabendo que ele é seu pai, né? Que o pai, ele disciplina seus filhos, sim, mas ele ama, né? Ele ama a gente, ele entende nosso lado, ele entende nossas fraquezas, ele entende do que nós somos feitos, do que nós somos formados. Acima de tudo, ele sabe que dentro de nós há uma partícula, né, do seu espírito, e ele quer que a gente nutra essa partícula, né, que a gente seja morada do seu Espírito Santo e que a gente venha viver a nossa ótima e excelente essência. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.